A paz de Deus a todos. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, versos 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. O anúncio do evangelho tem uma característica maravilhosa que podemos perceber não só através do relato da Santa Bíblia, mas também ao longo dos séculos pela história da Igreja de Cristo, que foi fundada, como nós podemos ler, a partir do dia de Pentecostes, relatado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. A verdadeira mensagem do Evangelho é imutável. Ela jamais mudou e ela jamais mudará. Os homens, ao longo dos séculos, tentaram mudá-la, tentaram inserir heresias, filosofias, mentiras, e o fizeram. Mas a verdadeira mensagem do Evangelho, ou seja, a mensagem da Bíblia, continua a mesma. E qual é essa mensagem? Nós encontramos ao longo de toda a palavra de Deus, mas especialmente na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, ele descreve, primeiramente, o estado da raça humana. Ele diz, a partir do verso 10, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é o estado da humanidade antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. E esse também é o estado da humanidade hoje para aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Mas a partir do verso 24, Paulo traz a esperança que nos é revelada pela mensagem do Santo Evangelho. Ele diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus é justo, mas nós somos injustos. Logo, se ele é justo, é necessário que ele cumpra a sua justiça. E qual justiça? Qual é essa justiça? A condenação de todos aqueles que transgrediram as suas leis. E que tipo de condenação é essa? A Bíblia nos fala que é o derramar da ira de Deus sobre os pecadores. E qual é a duração dessa condenação? É eterna. Pois Deus é eterno e somente uma condenação eterna pode satisfazer uma justiça eterna como a de Deus. Mas Deus cumpre a sua justiça em Cristo, derramando sobre ele a sua ira na cruz. Cristo toma o nosso lugar naquela cruz e recebe a condenação que viria sobre nós. E sendo assim, por sua vida inteiramente íntegra e santa, por sua morte sacrificial na cruz, recebendo a ira de Deus, por seu sepultamento e por sua ressurreição, provando que Deus aceitou o seu sacrifício, Cristo pagou todas as nossas dívidas perante Deus, e se crermos nele com arrependimento, somos salvos. Esse é o evangelho pregado em todas as Escrituras. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Foi isso que os apóstolos pregaram. Era isso que os discípulos pregavam. Foi essa mensagem de Pedro no dia de Pentecostes, como nós podemos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Foi essa mensagem de Filipe para o eunuco antes de batizá-lo. E foi essa também a mensagem de Paulo a todas as cidades onde ele pregou e plantou novas igrejas. Por isso nós devemos seguir a ordem de Paulo. E qual é essa ordem? Ele disse, ainda que nós mesmos, ou seja, os apóstolos de Cristo, aqueles que viveram, que conheceram fisicamente o Senhor Jesus Cristo, existe algum outro testemunho maior do que esse? Dos apóstolos que viveram juntamente ao Senhor Jesus Cristo? Mas Paulo vai além. Ele diz, ou um anjo do céu, ou seja,
seres celestes, seres que vivem com Deus nos céus. Ele disse, ainda que nós mesmos, apóstolos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que significa anátema? Significa amaldiçoado. Aqui Paulo utiliza um dos termos mais fortes, mais pesados da Bíblia. Seja amaldiçoado. Ele repete, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja amaldiçoado. O que Paulo está dizendo? Qualquer mensagem que não estiver de acordo com a Bíblia não é verdadeira. Não é digna de crédito. Não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Pouco importa quem esteja pregando. É por isso que Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, ele vai elogiar o povo de Bereia, uma cidade que estava recebendo o evangelho de Cristo, e eles receberam esse evangelho do próprio apóstolo Paulo e de Silas. Mas enquanto eles anunciavam o evangelho, a todo momento eles conferiam nas escrituras se o que Paulo estava anunciando a eles estava de acordo com a Bíblia. E Paulo os elogiou. Paulo disse, eles foram mais nobres do que aqueles que moravam em Tessalônica, porque a todo momento eles conferiam nas escrituras. Paulo poderia dizer, é um absurdo, eu sou um apóstolo de Cristo, vocês estão duvidando de mim, buscando nas escrituras para ver se está correto? Mas não. Paulo os elogiou, Paulo diz, eles eram mais nobres, por quê? Porque eles não confiaram em mim como homem por ser apóstolo, mas eles confiaram nas santas escrituras e confirmavam se as palavras que saíram de minha boca estavam em acordo com a palavra de Deus. Nada está acima da palavra de Deus. Nada está acima da Bíblia. Porque a Bíblia é a inteira palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. E Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. A palavra de Deus é Cristo. Ou seja, pouco importa quem esteja pregando, precisa estar de acordo com a Bíblia. Paulo usa os exemplos mais fortes possíveis. Ele diz, se os apóstolos que viveram com Cristo, se os anjos que vivem nos céus com Deus pregarem algo diferente do que já foi anunciado. Ou seja, onde foi anunciado isso? Nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Se estiver em desacordo com a Bíblia, então seja amaldiçoado. Pouco importa o cargo. Seja um ancião, seja um cooperador, seja um diácono, seja um pastor, seja um evangelista, seja aquele que tem 50 anos de batizado, não interessa. Se estiver em desacordo com a palavra, se estiver em desacordo com esta mensagem do evangelho que é imutável, se estiver em desacordo com esta mensagem que já vos foi anunciada, seja amaldiçoado. Se não bate com o que foi pregado pelos apóstolos, se não bate com o que a Bíblia nos relata, nós não devemos aceitar. Nós devemos mantermos firmes no verdadeiro evangelho. Louvado seja o nome do Senhor.